Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Circula, de tempos em tempos, uma mensagem atribuída ao espírito André Luiz e à psicografia de Chico Xavier, fazendo prognósticos sobre questões políticas do Brasil. Deve ser levada em consideração ou seria o que se chama hoje de fake news do passado? Chico Xavier estava muito certo quando disse que depois de sua morte física, muitos afirmariam ter recebido mensagens atribuídas a ele. Hoje até simpatia para emagrecer recomendada por ele existe. Manifestações sobre posicionamentos políticos também, etc. Circulam textos com profecias dele ou de espíritos com quem trabalhou, presumivelmente por ele psicografados. Ao longo de sua caminhada na existência terminada há quase 14 anos, situações semelhantes aconteciam. Em 1949, por exemplo, foi publicada uma obra assinada por André Luiz, a qual motivou uma explicação dada em carta enviada em 15 de dezembro daquele ano ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, que o questionava sobre o assunto. Escreveu Chico: o livro a que te referes, recebido em Juiz de Fora, não foi prefaciado por meu intermédio. Já vi um exemplar desse trabalho e, tendo perguntado a André Luiz sobre o assunto, ele apenas me disse que conhece várias entidades com o mesmo nome usado por ele. Como vês, acredito que há elementos perturbadores no caso, de vez que me atribuem, embora só verbalmente, participação direta no prefácio, quando não conheço nem mesmo a médium que recebeu o trabalho, nem o grupo em que foi recebido. Um estudo da trajetória de Chico nos 92 anos de vida demonstrará a quem o fizer que ele não se aventurava no terreno das profecias. O mesmo em relação ao autor da série Nosso Lar e centenas de mensagens, sobretudo em questões polêmicas. No excelente livro documentário Testemunhos de Chico Xavier, em criteriosa pesquisa conduzida por Sueli Caldas Schuber, encontramos depoimentos de Chico que não ensejam nenhuma dúvida sobre o papel de André Luiz no trabalho de desenvolvimento dos conteúdos em torno do espiritismo no Brasil. Vejamos as revelações do médium mineiro. Em 12 de outubro de 1946, Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio, com objetivos de despertamento. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavaleiro espiritual que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos antes do Nosso Lar. Mais adiante, desde então, vejo que o esforço de Emmanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, acreditando intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Assim, digo porque quando estava psicografando o livro Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parado. Depois informou-me Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, fiscalizando ou amparando o trabalho. Em 2006, o livro Sementeira de Luz
com fragmentos de mensagens do espírito Arthur Joviano, psicografadas por Chico nas reuniões de quarta-feira na casa da família Rômulo Joviano, patrão do médium na Fazenda Modelo, outros dados que denotam o perfil de André Luiz, tecendo comentários sobre Os Mensageiros, que será lançado em breve, dizendo: ainda sobre o novo livro de André Luiz, as teses são as mais complexas, os assuntos mais palpitantes. É um mundo novo, creia, para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal, sem filiação a grupos pré-estabelecidos, que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. E, felizmente, atinge-se presentemente o objetivo. Como se vê, mensagens proféticas atribuídas ao André Luiz, que trabalhou com Chico, devem ser de alguns dos outros André Luiz citados na carta reproduzida há pouco. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 01031-970, São Paulo, SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e inscreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.